Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Instituto Brasileiro de Aviação. Hoje eu estou com Francisco Lira. Francisco vai conversar com a gente hoje sobre o projeto Transplantar e nós vamos fazer algumas perguntas para ele falar um pouco sobre essa iniciativa que partiu justamente aí do Lira. Um pouquinho do Lira, né, Lira? Você é formado em administração de empresas, né, pela Universidade de São Paulo. Hoje já tem 48 anos aí numa carreira brilhante na aviação, tanto nacional quanto internacional. Já passou por algumas não, por diversos projetos aí de grande repercussão aqui no Brasil e lá fora também, além de algumas empresas voltadas aí ao mercado de aviação. E também é presidente aqui do nosso instituto, né, do Instituto Brasileiro de Aviação, já desde 2017. Bem-vindo aí, Lira, a essa entrevista e, primeiramente, agradecer aí a sua possibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade de contar um pouquinho sobre esse projeto Transplantar. E é uma causa que, uma vez que eu tomei conhecimento dessa necessidade imensa de logística para transporte de órgãos, eu resolvi abraçar e colocar muita energia pessoal nesse programa. Então, uma satisfação enorme, né, poder já comunicar ao público e especialmente através do nosso instituto dar visibilidade a esse programa. Perfeito, exatamente, né? A gente já vem comunicando nas nossas mídias aqui do Instituto o projeto Transplantar, acho que desde o final do ano passado, né, que partiu, né, toda essa idealização, a gente vem divulgando e provavelmente a gente vai colocar, né, no capítulo inicial do nosso anuário desse ano aqui, vocês vão poder ver um pouco mais sobre essa iniciativa. E eu gostaria até de você dar um pouquinho mais de contexto, né, falar um pouco mais como foi essa idealização, né, de fazer o projeto Transplantar, de onde que surgiu, né, toda essa possibilidade, né, essa ideia junto de você. Olha, há 2 anos atrás, Rafael, eu e um grupo de amigos resolvemos montar uma empresa de compartilhamento de aeronaves. E, sendo uma startup, logo a gente percebeu que precisava de serviços de consultoria até para melhorar os processos ou escrever os processos, né? Toda startup você começa ali na garagem, né? Como se diz, e, e a partir de um certo ponto você tem que dar um pouco de formalidade nos processos, treinamento de equipe, estabelecer uma cultura empresarial. Para isso, nós convidamos um consultor muito conhecido no mercado, o professor Edson Henriques, que ele veio com a missão de nos ajudar a criar todo o regramento da nossa empresa. Já na terceira ou quarta reunião, alguém perguntou para o consultor que idade ele tinha e ele respondeu que tinha 9 anos de idade. E todo mundo achou aquilo muito curioso, né? E aí fomos descobrir o porquê, e ele falou que ele começou a contar a partir do momento que ele havia sido transplantado de fígado. Aquilo despertou muita curiosidade de todos nós, e a gente quis saber como é que era esse processo, né? E ele contou que há 10 anos antes, né, ele teve uma hepatite que evoluiu muito mal e acabou se transformando num câncer de fígado. Quando ele recebeu o diagnóstico do câncer de fígado, o diagnóstico dava a ele 10 semanas de vida, se ele não recebesse um novo fígado em transplante. E ele comentou que ele entrava dezenas de vezes por dia no site do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, porque nem todo mundo sabe, mas no Brasil os transplantes são feitos através do SUS gratuitamente. E é uma fila única e ela rege ou por data de entrada na fila ou por gravidade. A partir do momento que ele foi diagnosticado e entrou nessa fila,
professor Edson começou a logar diversas vezes por dia, percebia que ele não avançava na fila, né? Então ele via as semanas passando e ele ainda na fila. A situação médica dele, né, foi se agravando muito. Ele chegou a pesar 40 quilos. Imagina um homem assim, né, de 50 anos pesando 40 quilos. Até que, por gravidade, ele passou na frente na fila e recebeu o transplante. Mas a coisa interessante é que ele contou para nós que desde então ele dedicava uma parte da atividade profissional dele em consultoria gratuita para o SUS, para a Central Nacional de Transplantes e para a Secretaria de Estado de São Paulo, que cuida dessa interface com a Central Nacional de Transplantes. E dali eu comecei a imaginar, puxa, como que a gente pode ajudar, né? Porque um dos problemas que ele nos relatou é a logística. Existe um funil muito dramático para o processo de transplante. Você sabe que para que uma pessoa se torne doador, primeiro ela tem que manifestar o desejo de ser doador. Mas depois ela tem que ser acometida de uma morte cerebral. Quer dizer, tem que ter a cabeça ou ter alguma ocorrência em que ela fique hospitalizada com morte cerebral. Mais o coração batendo, o pulmão fazendo todas as trocas gasosas que tem que fazer. Então, esse já é um funil enorme, porque poucas pessoas têm a morte cerebral, né? Depois tem toda uma questão religiosa e familiar, né? Às vezes a família vê uma pessoa em morte cerebral e não quer acreditar que seja uma morte cerebral, quer acreditar que seja um coma e que um milagre vai ocorrer e ela vai acordar daquele coma. Então, os assistentes sociais que trabalham nessa atividade, né, de captação, têm um trabalho muito difícil com as famílias, primeiro, de aceitação de que aquele ente querido já se foi, né? Muito embora elas vejam ele com o coração batendo, os equipamentos do hospital mostrando, né, o coração batendo, elas veem o pulmão enchendo de ar, mas não tem, é irreversível, porque o cérebro deixou de funcionar na parte consciente. Aí não pode haver comorbidades, quer dizer, não pode haver outras doenças, como, por exemplo, a própria hepatite, ou AIDS, ou qualquer outra doença que, ao você transplantar aquele órgão em outra pessoa, essa doença vai junto. Então, comorbidades não podem existir. Depois tem que haver compatibilidade do órgão. Então, é um funil gigantesco de que sobra muito pouca gente. E aí, o maior problema de todos, a gente desperdiça órgãos viáveis, doados, por questões de logística. Não tem como ir buscar, porque às vezes é numa pequena cidade, no interior, em outro estado, e não há meios e recursos para ir buscar esse órgão. Não é só buscar o órgão, levar a equipe cirúrgica que vai fazer a cirurgia para a coleta do órgão, transportar para um centro transplantador. Não é só São Paulo, existem diversos no Brasil, e ainda tem um trajeto terrestre, né, entre o hospital e aeroporto, hospital. Portanto, ele me contou que eles padeciam desse desperdício de órgãos viáveis, descarte por logística. Conversando com os meus sócios, nós todos chegamos ao acordo que nós doaríamos, então, um voo por mês para ajudar a Central Nacional de Transplantes. E fizemos um pequeno convênio entre a nossa empresa e a Secretaria da Saúde, prometendo dar um voo por mês.
Desde então, eu fiquei pensando em como escalar isso, como dar escalabilidade, né? Porque uma andorinha não faz verão. Então, um operador de duas aeronaves, né, não iria mudar esse cenário. A gente precisaria escalonar ele e adquirir uma dimensão muito maior. Conversando com a ANAC, a gente percebeu que teria que ser feita uma consulta formal à ANAC para saber se, do ponto de vista da agência reguladora, haveria algum impeditivo de que aeronaves privadas pudessem fazer esse serviço, né, de transportar as equipes médicas, fazer a coleta e depois transportar de volta a equipe médica já com o órgão num container, num pequeno container. A consulta foi feita através do IBA, do Instituto Brasileiro de Aviação, justamente por conta da presença institucional do IBA, e a ANAC respondeu de uma maneira muito favorável, até entusiástica, dizendo que não apenas não seria percebido por nada irregular, como teria todo o apoio e o suporte da agência. E ainda mais, né, que mesmo sendo feito com aviões privados, poderia ser buscado o ressarcimento de despesas operacionais diretas, como combustível, as taxas aeroportuárias e serviços de handling, né, de atendimento aeroportuário, catering. Então, que essas despesas poderiam ser até ressarcidas. Levamos isso ao conhecimento esse ofício, né, que a ANAC emitiu, dando essas notícias super favoráveis sobre a receptividade do projeto perante a ANAC, mas nós precisamos também do órgão de saúde, né, da Central Nacional de Transplantes. Fomos ao Ministério da Saúde, tivemos audiência com a ministra Anísia Trindade, da Ministra da Saúde, e toda a equipe dela. Houve também uma receptividade extraordinária, um entusiasmo do Ministério, mas na semana seguinte começou a epidemia de dengue tomar grandes proporções. E aí a gente percebeu que durante algum tempo esse programa não teria da ponta do Ministério recursos humanos para fazer ele se tornar viável. Aí nós procuramos, então, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, por uma razão, né? São Paulo representa 44% de todos os transplantes executados no Brasil. Então, o segundo melhor do que o Ministério da Saúde seria a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, pelo volume de transplantes que são feitos aqui. Lá fomos recebidos com o mesmo entusiasmo e houve lá uma delegação de procuradores, de gestores que nos ajudaram a fazer todo o rito formal de aprovação de um programa dessa natureza na Secretaria da Saúde. Então, recentemente, agora no dia 1º de agosto, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a decisão do secretário da Saúde de aprovar esse projeto de doação. Então, falando um pouquinho sobre o cenário, né? O que é o cenário de transplantes no Brasil? O Brasil é o maior programa do mundo de transplantes públicos, ou seja, feitos sem o ônus do paciente ter que pagar. Outros países, por exemplo, os Estados Unidos, o cidadão tem que pagar pelo próprio transplante, ou por meios próprios, ou através do plano de saúde. O Brasil é o segundo país no mundo em volume total de transplantes, independente se paga ou não. Então, é um programa importante? É gigantesco, se fazem 20 mil transplantes por ano no Brasil. Mas o Brasil é um país muito grande, com uma população enorme. Nós temos hoje 66 mil pessoas em fila
esperando órgãos para transplante. Que órgãos são esses? Tem acho que 7 ou 8 órgãos, né? Você tem o coração, o pulmão, o fígado, o rim, os rins, o pâncreas, a pele, ossos, córnea. Então, existe uma multitude de órgãos humanos que são passíveis de transplante. Portanto, nós temos no Brasil 66 mil pessoas em fila. Desses 66 mil pessoas, em média, 50% vão a óbito, falecem antes de chegar a vez na fila. É um número enorme, quer dizer, de 66 mil, 33 mil vão morrer na fila. E um dado mais triste ainda é que desses que vão morrer, 60% são crianças. Impactante, então, né? É impactante, aflige, dá uma média de 160 pessoas por dia que morrem na fila. Portanto, um dos comentários que a gente fez com o pessoal da ANAC é que veja o impacto que um acidente aéreo provoca na mídia, na opinião pública, em todos os órgãos, né? A gente tem um acidente aéreo por dia, totalmente silencioso, que são 160 pessoas que morrem por dia. Só que, como não é um acidente aéreo, né, é só um número equivalente a um acidente aéreo, ele não traz, ele deixou de ser notícia, ele deixou de fazer parte da consciência popular, né, jornalistas e tudo mais. Então, é uma situação triste, dramática, e que a gente acha, através do IBA, do Instituto Brasileiro de Aviação, a gente pode encontrar uma solução. Que solução é essa? No Brasil, há cerca de 15 mil aeronaves privadas, aeronaves que não estão engajadas no serviço aéreo regular comercial e nem são da Força Aérea. São 15 mil aeronaves. Portanto, a gente tem uma frota aí praticamente 20 vezes maior que a frota, por exemplo, de 600 aeronaves da aviação regular comercial. Somando a frota da Azul, da Gol, da Latam, da Voipaz, da Trip, todas essas, elas são cerca de 620 aeronaves. Nós estamos falando de 15 mil aeronaves. A outra característica, essas 15 mil aeronaves, elas passam boa parte do tempo estacionadas no hangar, esperando uma demanda dos seus proprietários, esperando que alguém venha, que o proprietário determine, olha, dia tal nós vamos usar a aeronave para ir em tal cidade. A gente sabe que a frota de aviação geral de negócios no Brasil ela é muito grande, justamente porque a aviação comercial tem uma cobertura muito pequena de cidades. Para você comprar uma passagem aérea no Brasil, você tem a opção de 160 cidades. De um total de municípios que o Brasil tem, 5.750. Portanto, não chega a 2% das cidades que têm serviços aéreos regulares. 98% das cidades não têm. Já a aviação executiva, até pelos dados do próprio IBA, vai a quase 3 mil cidades. Então, a aviação geral tem uma capilaridade muito maior. Então, ela tem ociosidade, porque ela passa de 80% a 90% do tempo parada no hangar, e vai para muito mais lugares. E uma aviação com a manutenção em dia, né, Lênin? São aviões que têm que estar preparados para decolar, né? Então, esse é um outro ponto positivo também, né? São aviões que estão com a manutenção em dia e que estão realmente disponíveis para fazer esse tipo de transporte. A própria natureza da aviação de negócios é essa, né? Você tem uma tripulação e uma aeronave em stand-by aguardando uma demanda do proprietário. Então, o que consiste o projeto Transplantar? Consiste em a gente consultar os proprietários de aeronave
e fazer. Você estaria disposto a engajar a sua aeronave nesse programa de salvar vidas? O que nós pedimos? Um voo por mês, naturalmente sujeito à disponibilidade, né? Se o proprietário estiver usando o avião, obviamente que não é possível. Ou se o avião estiver em manutenção, ou se a tripulação estiver de treinamento, em férias, também não. Mas, assumindo que exista a disponibilidade, você doaria um voo por mês? Aí os proprietários, 100% dos com quem eu conversei, falaram: eu daria mais do que um voo por mês, mas um voo por mês com certeza eu daria. Né? Só no estado de São Paulo, que é onde esse programa está iniciando, existem 1.150 helicópteros, né, baseados no estado de São Paulo, registrados no estado de São Paulo, 430 jatos e acho que 780 turbohélices. E cada um desses doar um voo por mês, a gente pode revolucionar esse processo de descarte de órgãos porque ninguém conseguiu ir buscar. Né? No estudo que nós fizemos para a Secretaria da Saúde de São Paulo, nós arbitrariamente falamos assim: olha, a gente imagina de cada 10 proprietários, apenas 3 vão aceitar ingressar no programa, né? Para ser bem conservador. Se cada um desses 3 em 10 doarem um voo por mês, só das aeronaves baseadas no estado de São Paulo, ao final de um ano, a gente vai ter 17 mil horas de voo doadas para apoiar o Sistema Nacional de Transplantes. Se o governo, o Estado, fosse fretar essas aeronaves, né, seria equivalente a um fretamento total de 296 milhões de reais por ano. Mas lembra, isso falando se 30% dos proprietários aderirem. Das minhas conversas, eu não encontrei nenhum que não aderiu, ou seja, na pequena amostra que eu fiz, 100% aderiu. Então, esse número de 300 milhões pode fácil ir para R$1 bilhão por ano em doações só no estado de São Paulo. E o que a gente pretende com tudo isso? Né? Aliviar a pressão no sistema. Hoje em dia, as empresas aéreas, representadas pela ABAR, que é a Associação das Empresas Aéreas do Brasil, elas transportam órgãos para transplante. E só no ano passado, as filiadas da ABAR transportaram 5.800 órgãos. É um número expressivo. A Força Aérea Brasileira também. Nos últimos 2 anos, eles transportaram mais de 2.000 órgãos para transplante. Mas o que eu falo é, faltava a aviação geral, a aviação executiva, fazer a sua contribuição, porque a aviação comercial regular já está fazendo, a Força Aérea já está fazendo. Faltava nós nos organizarmos na aviação executiva e também darmos a nossa contribuição, porque é um problema nacional. E quantas pessoas já que eu conversei que tinha algum membro da família que teve que ser submetido a um transplante? Outras pessoas com quem eu conversei, teve um familiar que morreu na fila do transplante, que não chegou a vez. Então, esse projeto tem essa enorme ambição de mudar um pouquinho esse cenário, né? Eu estava olhando aqui no Brasil, em todos os estados, nos últimos 10 anos, a gente tem uma taxa de descarte imensa, de às vezes 80%, 90%. E quais são os 2 mais críticos? É o pulmão e o coração. Por quê? O pulmão e o coração, eles só podem ficar fora de circulação sanguínea durante 4 horas.
é muito É muito pouco, restrito. É. né? Então, os médicos, eu já aprendi, estou convivendo tanto com os cirurgiões que eu estou aprendendo, né? O termo é o isquemia fria. Então, quando o órgão sai do peito do doador e vai para a caixa com gelo, a caixa de transporte, e depois ele é implantado no peito do receptor, o coração e o pulmão, o órgão só sobrevive durante 4 horas. Aí você imagina, a cirurgia está num hospital, não no aeroporto. Então, existe um transporte terrestre do hospital de origem, onde é captado o coração, esse transporte terrestre até o aeroporto. Naturalmente, tem muitas vezes apoio da polícia local, que põe batedores para ambulância, ou vai no carro de bombeiros, para que realmente se desperdice o mínimo possível de tempo no transporte terrestre. Aí tem o voo em si, né? E depois tem na chegada outro transporte terrestre. Se for aqui em São Paulo, por exemplo, o transporte muitas vezes é feito pelos helicópteros Águia da Polícia Militar. Que São Paulo, além de tudo, tem um tráfego, né, horroroso e não pode se dar o luxo de perder. O que sobra? Assumindo que, vamos dizer, a gente demore 1 hora de transporte terrestre na origem, 1 hora na chegada, sobram 2 horas de voo. Então a gente acaba tendo um raio de alcance de 2 horas de voo. Claro que se for num jato a 800 km por hora, você tem um alcance de 1.600 km para captação. Importante ressaltar, por exemplo, que a Força Aérea, através do DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ele dá prioridade de tráfego para esses voos de misericórdia. Então, essa aeronave que está transportando um órgão para transplante, ela passa na frente de todas as demais, né? Isso é auxílio gigantesco, porque você não faz espera, você decola na frente, você pousa na frente. E, ainda assim, o desafio logístico é gigantesco. A gente continua tendo... eu vou dar um dado assim, até que assusta, né? Os órgãos disponibilizados e descartados no Brasil, em todos os estados, nos últimos 10 anos, e foram oferecidos e descartados por logística, no pulmão, 21.643. No coração, 11.028 corações, que foram disponibilizados e descartados. Esse número que a gente quer fazer uma diferença, né? E, então, assim, eu fico até emocionado de falar sobre esse tema, porque eu percebo o impacto que um operador de avião privado, de helicóptero, de turbo-hélice, pode provocar, né? Na realidade de famílias, né? Porque aí a gente começa a falar nas famílias, né? E nas pessoas. Então, são pessoas que muitas vezes estão acamadas, né? Se for de rim, está fazendo diálise, não consegue nem trabalhar. E você oferece uma oportunidade de uma nova vida para essa pessoa, de uma vida normal. Claro, tomando algumas medicações e tal, mas uma vida normal, como é a vida do professor Edson, nosso consultor lá, que deu origem a todo esse processo. Exato. Ele tem até como uma nova vida, né? Você bem começou toda essa história, né? Para a pessoa que recebeu um implante, é como se fosse um transplante, né? É como se estivesse começando uma nova vida, né? Ele começa a contar ali 9 anos de idade, né? Acho que é bem isso que você falou, é muito bonito, né? Tudo isso, porque a família, a pessoa que recebe, ela recebe como uma nova oportunidade de viver, né? De nascer de novo, né? E para a família de quem doa também, é um ato de uma nobreza incrível. Sim.
é uma forma de preservar aquele ente querido, né, no peito de outra pessoa, né? Uma continuidade, né? Dá uma continuidade e dá essa sensação de que o último ato daquele familiar na Terra foi um ato de grandeza, de bondade, compaixão. Legal. E quais serão os próximos passos aí, Lira, para esse programa, né? Acho que vocês, pelo que eu estou entendendo, vocês já estão entrando em contato com os donos da aeronave, né? Todos esses operadores. Daqui para frente, né? Porque você também comentou que por conta aí da dengue, né? Teve que diminuir um pouco aqui o estado de São Paulo, que representa aí quase 50% de todos os transplantes. Quais serão os próximos passos? Realmente levar para outros estados também, né? Fazer um pouco mais de propaganda sobre tudo isso? Como que vocês estão se preparando aí daqui para frente? Agora a gente vai conversar em todas as secretarias estaduais utilizando como referência, né, o processo que nós fizemos no estado de São Paulo, propor que o estado de Rio de Janeiro, o Distrito Federal, Minas Gerais, façam programas semelhantes, porque eles também têm uma base enorme de aeronaves baseadas em seus estados, eles têm centros transplantadores, né? E, portanto, a gente visualiza esse projeto expandindo para todos os estados do Brasil. E, possivelmente, né, em algum momento, o Ministério da Saúde também vai conseguir alocar os recursos necessários para poder transformar isso num programa nacional, né? Agora, o que a gente quer é começar. Então, agora que já foi publicado as decisões do secretário no Diário Oficial, as da ANAC, a própria manifestação formal do DCEA, de que vai isentar das taxas de navegação e comunicação os voos de transplante. Nós conseguimos também uma manifestação da ABR, que é a Associação Brasileira de Aeroportos, no sentido de sensibilizar os seus associados a isentar as taxas de pouso nos aeroportos quando for uma aeronave 100% dedicada ao transplantar. Eu estou falando de voos de aproveitamento, por exemplo, por exemplo, um voo da Gol está transportando um órgão. Faz sentido você isentar a tarifa, porque o voo é remunerado pelos passageiros todos que estão pagando a carga e tudo mais. Mas um avião cuja única missão seja fazer um voo de transporte de órgãos, a gente acha muito defensável que esses outros stakeholders, né, essas partes interessadas, também possam ter oportunidade de fazer a sua doação. Então, a Granpetro, por exemplo, que é uma distribuidora de combustível, já facultou 50 mil litros por mês para o transplantar. Já a ABR está no processo de isentar as taxas de pouso desses aviões. O DCEA já manifestou que vai isentar das taxas de navegação e assim por diante. A gente quer fazer uma corrente do bem. Porque, naturalmente, o proprietário que está doando, ele já está doando o avião, já está doando a tripulação e a manutenção, né? Ele teria que fazer um custo extra ainda para apontar o combustível daquele voo, pagar as taxas e serviços de bordo, né? A Márcia Catering, uma empresa de serviços de bordo baseada em São Paulo, já escreveu que vai fornecer o serviço de bordo gratuitamente para os voos do transplantado. Nós conversamos com a ABESATA, que é a Associação das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, as empresas de handling, também está instando as suas associadas a não cobrar o atendimento em solo daquela aeronave que está engajada no transplantar. E com isso, a gente está querendo fazer uma grande corrente do bem.
A Voar Aviação, por exemplo, ofereceu serviços de coordenação de voos para ajudar a coordenar toda essa demanda, porque surge uma demanda, a Central Nacional de Transplantes em Brasília aciona a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde vai nos informar e a gente vai pela lista dos proprietários de aeronaves que estão participando do programa, a gente vai consultar, o seu avião está disponível, pode fazer tal voo, tal dia, tal hora, geralmente é assim, ou para agora, né? Que ocorreu a morte cerebral e a gente começa a contar um cronômetro para que todas aquelas ações possam ser feitas. Porque do ponto de vista da família, do doador, ela quer doar, mas ela quer também receber, né, o corpo do seu familiar para poder fazer o funeral. Então, a gente tem que ser muito respeitoso, muito humano, e tem assistentes sociais da Secretaria de Saúde e da Central Nacional que fazem esse trabalho, confortar a família e instar a família a entrar no programa. Então, assim, a próxima fase agora é a gente está abrindo um grande cadastro para as proprietários de aeronave interessados em doar. Através da Escola Superior do Ar, a gente está fazendo uma série de vídeos de treinamento para capacitar as tripulações desses voos de aeronaves privadas para que eles saibam todo o rito, todo o procedimento de fazer um voo dessa natureza. Na verdade, você não está transportando ninguém doente, nenhum enfermo. Você está transportando médicos saudáveis e uma pequena caixa de transporte, tipo um cooler mesmo, com o órgão lá dentro. Mas a gente tem uma preocupação muito grande que o piloto não se engaje emocionalmente, né, com a missão e que, vamos dizer, passe prioridades que não podem ser ultrapassadas. Por exemplo, a primeira prioridade é sempre a segurança de voo, pousar em segurança, né? Isso pode implicar, às vezes, que você não vai chegar no destino onde tem um hospital transplantador, você vai ter que ir para um aeroporto alternativa porque o tempo fechou, por exemplo. Então, a gente quer, na Escola Superior do Ar, oferecer esse treinamento gratuito também para que todas as tripulações saibam como que tem que preencher o plano de voo para informar que você está fazendo um voo de transporte de órgãos, mas principalmente não se envolver emocionalmente. A missão dele é pousar em segurança. A missão do cirurgião que está lá atrás é outra. Mas se ele misturar, não é bom. Exato. E aí, só para finalizar, também uma dúvida que você comentou, né? Vai um médico, né? Vai alguém especializado ali junto com o órgão, né? E, se Deus quiser, não vai dar certo tudo isso. Hoje a gente vai ter que ter algum tipo de desenvolvimento em termos de quantidade de médico, de enfermeiro, de profissional que acompanhe esse órgão que você comentou, né? Que a aviação comercial já faz uma quantidade aí anual significativamente grande de transporte, né? A FAB também. Dando certo o transplantar, a gente vai ter que ter um investimento também em número de médicos que fazem, ou hoje a gente já tem uma quantidade, não sei se você tem esse número, né? Que já é suficiente, né? Para levar o órgão de um local para outro. Olha, existem médicos suficientes, médicos transplantadores. O que não existe são os órgãos, né? E as companhias aéreas, elas têm uma estatística espetacular, mas para transporte de rins, fígado, córnea, né? A performance para transporte de coração e pulmão é muito baixa, porque, dado aquelas 4 horas máximas, não dá tempo de fazer todo o rito obrigatório que você tem que fazer no aeroporto,
passar no raio-x, de fazer o check-in, o voo e depois... Então, normalmente as empresas aéreas transportam muito mais rins, fígado, pâncreas, por exemplo, que são órgãos que resistem muitas horas fora de circulação sanguínea, e baixíssima quantidade de coração e pulmão, que é o papel que a FAB acabou tendo que executar. O problema é que a FAB também tem uma missão de defesa, uma missão de segurança, ela nem sempre tem aeronave disponível. O que a gente quer é focar fortemente em coração e pulmão para mitigar, né? Eu te falei, os números são enormes, né? 10 mil corações descartados, 20 mil pulmões descartados por falta de logística. Então, a gente tem uma meta, né, de reduzir 20% esse número. Mas, na verdade, eu gostaria de reduzir muito mais esse número, né? Porque já é difícil obter a doação. Pior é você obter a doação não ter como ir buscar. Sim, desperdiçar, né? Outro aspecto importante é que nós tivemos uma reunião com o presidente da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a ABNT, nesse momento, ela está engajada em fazer o primeiro selo ESG do Brasil, certificando uma empresa das suas práticas ESG. E o presidente da ABNT ficou tão entusiasmado com o transplantar que ele nos ofereceu de fazer um selo ESG especificamente para o transplantar. Então, nós temos um time de especialistas que vai trabalhar junto com os especialistas da própria Associação Brasileira de Normas Técnicas para redigir as normas técnicas desse transporte de órgãos e conceder o selo ESG para as empresas que se engajarem no transplantar. Então, é um reconhecimento a mais, né? E a gente tem falado com algumas empresas de auditoria internacionais que se propuseram a auditar todo esse processo. Da hora que houver a solicitação, a demanda, o voo, o desfecho, de tal forma que todas as partes envolvidas tenham um relatório de auditoria internacional dando o compliance, né, a governança de todo o processo, para dar segurança e tranquilidade para quem doa e que está doando para o processo correto, né? Então, a gente fala que o Brasil, as pessoas não fazem muita filantropia, né? E não é verdade, elas só não fazem quando elas não confiam no processo. Quando elas sabem que o processo é legítimo, transparente, auditado, né, as pessoas normalmente comparecem. Então, o selo da ABNT também vai ser uma chancela, né, de que tudo correu de acordo com as melhores práticas, as boas normas e tudo mais. Sim, que é uma iniciativa muito séria, né, Lira? Muito bom. Acho que é uma iniciativa aí, acho que desde quando nós começamos a conversar no começo do ano, né, que você nos trouxe para dar o suporte para vocês em dados, né, dar toda essa introdução, eu acho que é uma iniciativa muito honrosa, né? Parabéns a você, a sua equipe, aí, seus parceiros, ao professor, né, que deu essa motivação, né? Acho que nada melhor do que uma história muito boa para começar um projeto desse. E gostaria de agradecer, então, a sua participação. Era muito boa a sua presença aqui. Acho que é a primeira vez, como presidente do IBA, né, do Instituto, você dando uma entrevista para a gente. Acho que já são anos aí de anuário que a gente tem, você à frente aí do nosso Instituto e trazendo agora também, né, frente ao DCEA, frente ao ANAC, aos ministérios, à Secretaria, esse projeto tão
tão bom para o Brasil e que com certeza vai dar certo. Então, obrigado aí pela sua presença e espero que a gente converse ao longo desse ano aí para trazer mais informações aos nossos leitores do que está surtido de efeito, né, em todo esse projeto, Lívia. A gente está fazendo o projeto com muita calma, apesar da premência, né, da premência do número de óbitos que ocorrem todos os dias, mas a gente está fazendo com todo cuidado para que tenha um compliance assim impecável, né? No caso, já passou por todas as procuradorias, dentro da ANAC passou por 3 ou 4 subdiretorias, né, e superintendências, todas dando parecer favorável, o DCE a mesma coisa. Então, a gente está querendo fazer uma coisa com uma seriedade muito grande, justamente para que ele tenha uma duração no tempo muito grande, uma resiliência, que seja um projeto que realmente seja transformador. Eu queria te agradecer, Rafael, agradecer todo o time do Instituto pelo apoio que vocês estão dando e por toda a representatividade que o Instituto traz para uma iniciativa como essa. Então, essa iniciativa não é minha, né? Essa iniciativa é de muita gente. Tem o Dr. Ronaldo Honorato, tem o cirurgião do INCOR, que é um grande motivador e incentivador desse projeto, o professor Edson. Tem muita gente hoje em dia trabalhando para que esse projeto adquira a dimensão que ele merece ter. Ótimo, perfeito. E vai sim, né? Acho que nós temos aqui no nosso lançamento, os leitores do nosso anuário, pessoas, né, órgãos internacionais também, nacionais muito importantes que acionam o nosso material. Eu acho que estar por dentro de todo esse projeto que vocês estão fazendo vai ajudar a ampliar ainda mais a visibilidade de tudo isso. Obrigado, então, Lília. Nos vemos na próxima. Um abração. Foi um prazer, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.